Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar suporte. O meu nome é Franciele, eu faço parte aqui do time suporte e hoje nós vamos mostrar que garantir segurança na nuvem não precisa ser um desafio. E para isso, nós vamos apresentar como a solução Microsoft Defender pode ser sua aliada na proteção dos dados e na tranquilidade da sua operação. Antes disso, eu quero passar aqui um recado, como a gente sempre faz, né? Queria comentar para vocês que, antes de iniciarmos, né, gostaria de lembrar a todos que esse evento é gravado, tá? E para fins de LGPD, a câmera e o microfone vão ficar fechados, para que nós possamos proteger aí a tua identidade. E para falar sobre o tema de hoje, né, Microsoft Defender for Cloud, estratégias para a segurança moderna, nós chamamos ele que é arquiteto de soluções Azure e especialista da Microsoft, Juan Pablo Pinochet Munhoz. Bom dia, Juan, tudo bem com você? Bom dia, Fran. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com toda essa galera. Tipo, a ideia é justamente começar a passar informações com relação à parte justamente do Microsoft Defender for Cloud. Quais são as vantagens que tem, quais são a nível de cobertura de segurança que eles produzem, que conseguem produzir. Como a própria Fran comentou, eu sou engenheiro de cloud dentro aqui da Microsoft, principalmente focado aqui na parte de Azure e na parte também de Fabric. Né? Então, precisarem de algum tipo de dúvidas, por favor, consultem a Franciele, consultem a Ezequiel, ele vai chegar e trazer sua dúvida para mim. Se a gente precisar trabalhar em 6 mãos, a gente vai trabalhar, não tem problema nenhum. Tá? E a ideia é justamente começar a apresentar algumas das soluções que já existem dentro da Microsoft. E vocês podem, de repente, talvez, acharem alguma utilidade, né, dentro desta ferramenta, que ela é muito particular. Muita gente pode chegar e falar assim, ah, não, é um antivírus qualquer. Não, isso aqui é muito mais do que só um antivírus, isso aqui é muito mais do que somente uma ferramenta de proteção. Vamos ver aqui nos detalhes. Bom, pessoal, vamos lá. A ideia é justamente falar sobre a segurança de Azure, né, e todo o seu ambiente, não só dentro do Azure, mas até on-premise, em outras nuvens, utilizando o Defender for Cloud. Tá? Qual que hoje em dia tem sido a principal desafio, né, de uma pessoa que administra toda a TI dentro do ambiente cloud ou multi-cloud? Sabemos que muitos clientes, isso é uma coisa bastante normal, você chegar a utilizar várias nuvens. Para algumas coisas você utiliza a Amazon, para outras coisas você usa a Google, outras coisas você usa a Oracle, e outras coisas você utiliza a Azure. Nenhum problema. Porém, como você consegue gerenciar toda a questão de segurança em cima de todos esses ambientes? Uma das soluções, e a principal solução que a gente oferece, é justamente você chegar e poder oferecer o Defender for Cloud, que ele é um ambiente que você consegue ter num único portal, todo o gerenciamento da parte de segurança e a parte não só de malwares, mas também de todos os tipos de questões de riscos que você pode ter dentro de um único lugar, tá? Dentro do portal do Azure, e aí você consegue fazer esse tipo de monitoramento. Então, a segurança, ela é mais importante hoje em dia, né, na nuvem do que nunca. Então, justamente a migração de cloud, ela justamente quando você tem um ambiente on-premise, poxa, Juan, eu tenho meu ambiente VMware, meu ambiente num System Center, eu preciso migrar isso para a nuvem. Como é que eu faço? Ou, tipo assim, eu tenho um risco que, de repente, ao migrar esses dados possam ser, de alguma forma, ser copiados. Assim, o Defender for Cloud, quando você utiliza, principalmente a funcionalidade do Defender for Server, você consegue ter uma encriptação adicional, né? Além de toda a encriptação que normalmente já existe, né, dentro da internet, mas você consegue adicionar uma encriptação a mais para justamente você ter essa transferência de dados de uma forma segura. Ou seja, justamente você consegue também, outra questão que é importante quando você utiliza o Defender for Cloud, é, para você, cliente, que justamente você é um desenvolvedor de software, alguma coisa assim, ele consegue analisar justamente como é que estão a questão dos seus bancos de dados, se o seu código, de repente,
pode gerar algum tipo de brecha de vulnerabilidade ou não. Ele analisa e vai te avisar. Ele não vai fazer nenhuma alteração para você, mas ele vai chegar e te dizer assim, ó, esse código que você escreveu aqui é um código que pode gerar uma determinada brecha, né, por exemplo, de repente, sei lá, injeção de SQL, alguma coisa assim nesse estilo. Então, ele vai te chegar e vai te trazer esse tipo de informação. E, além também, ele também consegue te trazer quais são as recomendações para questões de, por exemplo, de cenário de regulamentação. Assim, poxa, Juan, eu agora vou trabalhar com um cliente que trabalha no mercado financeiro, então eu preciso ter, por exemplo, PCI habilitado, meus servidores precisam estar dentro dessa regulamentação. O Defender for Cloud ele consegue te trazer esse tipo de recomendações que você precisa ter tanto no seu ambiente em nuvem, seja Azure, seja AWS, seja Google, ou até mesmo no seu ambiente on-premise também. Tá? Então ele consegue te trazer esse tipo de assim, olha, para você ter o certificado de PCI, por exemplo, ou ISO 27000 e alguma coisa, né? Tipo, você precisa justamente ter essas funcionalidades funcionando e ativas em todos os seus servidores. Você precisa ter determinadas regras de segurança. Então, ele vai te trazer esse tipo de informações. Defender for Cloud, justamente, ele traz um conjunto, né, de segurança que trabalha desde a parte de desenvolvimento, seja você um desenvolvedor, seja você mesmo um cara que nem trabalha com desenvolvimento de software. Você pode trabalhar com qualquer coisa que for dentro do seu mercado. Porém, você tem banco de dados? Com certeza você deve ter algum aplicativo, um ERP, um CRM, alguma coisa, e esse aplicativo trabalha com banco de dados. E aí, justamente, ele vai chegar e vai olhar num ponto de vista de desenvolvimento como é que está esse banco de dados, qual que é a saúde, né, e qual que é o nível de segurança que esse banco de dados tem. Muitas vezes que acaba acontecendo, e é uma coisa que eu vejo bastante recorrente acontecer aqui. O desenvolvedor daquele aplicativo, ele ainda tem, e quando ele inicia o desenvolvimento do aplicativo, ele utiliza o acesso de banco de dados por usuário e senha. Só que isso é extremamente perigoso, isso é extremamente preocupante, mas ainda assim muito utilizado que eu chego justamente o SQL login, e aí o cara simplesmente chega e depois, quando ele termina de fazer a implementação e tudo demais, ele larga aquilo ali, ele esquece de desabilitar essa opção. Então, o que acaba acontecendo? Você, além dos plugins baseados em cima do Entra ID, né, que são de usuário, senha Microsoft e tudo demais, tipo, existe essa possível brecha. E se por algum motivo, de repente, o cara perde ou esquece esse tipo de informação, você fica vulnerável, você como cliente. Então, isso é uma coisa importante. Aí, justamente, também, a questão ele também faz toda a parte da segurança da tua postura de segurança. Então, justamente, ele vai olhar como é que estão toda a questão das suas assinaturas, do teu tenant, dentro da cloud da Azure, como em outras clouds, então, assim, olha, você realmente está utilizando as regras de segurança de redes de forma adequada ou não, e ele vai te dar recomendações, tá? Ele não vai atuar em absolutamente nada, a não ser que você utilize outras ferramentas que de repente possam ser de forma automatizada, como o Sentinel, né, o Azure Arc, alguma coisa assim nesse estilo. Mas, inicialmente, ele vai chegar e vai te puxar todas as recomendações para assim, olha, a gente observou que você tem aqui um aplicativo da web, um app, alguma coisa assim, porém, existem algumas vulnerabilidades, principalmente com relação à questão de regras de segurança, com relação a usuários, com relação aos IPs que você está utilizando, alguma coisa assim nesse estilo, e ele vai chegar e proteger. E assim também depois, finalmente, protege suas workloads como se fosse um antivírus normal. Aí sim, tipo, podemos dizer que aí até nesse aspecto o Defender for Cloud ou Defender for Server, no caso, para cada um dos servidores, ele funciona de uma forma como se fosse um antivírus convencional que você já conhece. Né? Então, ele tem essas funcionalidades, mas veja que ele tem muitas outras capacidades, muitas outras possibilidades que normalmente o antivírus normal não te oferece.
Né? Então, tem esses detalhes a mais. Né? E aí, além de justamente você conseguir trabalhar com eles e aplicar esse agente em outras nuvens. Você controla ele dentro do Azure, porém, você consegue colocar eles nas suas máquinas virtuais dentro da Amazon, dentro da Google, dentro da Oracle, e dentro do ambiente on-premise também. Tá? Então, justamente, você consegue reforçar todo o teu ambiente de segurança com uma única solução de Defender. Tá? Então, isso é uma coisa que é importante sempre salientar, que isso é uma coisa que provavelmente outros fornecedores de antivírus ou de segurança, por exemplo, não te oferecem. Tá? Então, isso é uma coisa que sempre é importante chegar e salientar com relação a isso. Seguindo adiante, justamente como eu falei, a parte do DevSecOps, ele tem toda a parte, né, do Senap, que ele prepara o ambiente para que você consiga trabalhar sempre de uma forma segura. Ou seja, até a parte que você pode pedir de repente dentro do Azure, ele chegar e você criar um template, criar uma VM, criar um storage account, alguma coisa assim. Só que ele vai chegar e ele vai analisar que se o que você escreveu como código e tudo demais, se ele chegou e está correto ou não, se está seguro ou não. Você pode também pedir para o Copilot dentro do Azure, assim, ó, Copilot, me faça um template de uma VM com determinadas características que eu preciso com que elas funcionem em determinada região, em determinado lugar, tipo assim. Porém, quando você coloca e já o Copilot ele vai chegar e vai consultar o Defender for Cloud e vai chegar e trazer essa informação de uma forma correta para você, de uma forma segura, no qual você não tenha riscos. Nada impede você chegar e por querer criar o seu próprio template, tá? Você pode chegar lá no template dentro do Armin e criar. E eu mesmo já corri esse tipo de riscos. Eu cheguei e desenvolvi já algum tipo de template, né? No caso era para uma história de account. Só que depois de alguns minutos, o Defender for Cloud ele analisou o código que eu fiz e ele chegou e me avisou. Ele falou assim, Juan, esse código que você está fazendo aqui, tipo, ele não é tão seguro por causa de uma regra de NSG, né? Que justamente eu estava abrindo determinadas portas que não deveriam ter sido abertas. Mas ele chegou e já me avisou. E aí, então, esse é o tipo de garantia que ele te dá. Ou seja, ele já prevê possíveis falhas, possíveis erros, né? E erros que são normais, erros que, para quem costuma programar, tipo, e eu não sou nenhum grande programador, tá? Tipo, eu assumo. Meu caso é infraestrutura, eu não sou um programador. Mas daí ele cheguei e tipo assim, cara, me mostrou assim, olha, toma cuidado com relação a esse código que você acabou de escrever. Porque principalmente a partir deste template, a gente pode recriar e recriar vários recursos com possíveis brechas. Então, isso é uma coisa que ele vai olhar e vai mostrar para você. Tá? Aí justamente vem outras ferramentas que também você consegue trabalhar junto com o Defender for Cloud. Entre elas, por exemplo, o Microsoft Purview, onde justamente ele vai fazer todo um catalogamento dos dados que você tem dentro de todos os bancos de dados, dentro de todos os arquivos, né? Seja planilhas Excel, seja bancos de dados, seja PDF, ele vai chegar e vai classificar, tipo, olha, isso aqui é um dado que é sensível, principalmente quando a gente trata com relação à questão financeira, questões de saúde, não sei o quê, tipo, você tem um cliente que talvez seja um banco, um hospital, um laboratório, alguma coisa assim. Então, ele vai chegar, vai tratar, vai analisar a sensibilidade daquele dado e vai chegar e te mostrar assim, olha, isso aqui nós conseguimos fazer a segurança, porém, isso daqui você não deve expor, ou você não deve exportar, ou não deve anexar em e-mail, coisas do gênero. O External Attack Surface Management, que justamente é aquela coisa ou ele vai gerenciar toda a parte de ataques de superfícies. Então, por exemplo, tudo aquilo que for, todos os servidores, todos os computadores que estiverem de alguma maneira encarando a internet, ele vai fazer uma proteção adicional. Então, vai verificar se as portas estão devidamente abertas, quando elas são utilizadas, que tipo de acesso eles estão fazendo, para qual site eles estão se conectando. Então, a gente vai fazer esse tipo de análise e vai avisar você.
A parte do Azure Network Security, que são as NSGs, que a gente vinha comentando, que são as regras de segurança que você precisa ter toda vez que você coloca uma workload dentro do teu ambiente de Azure, você precisa se preocupar com essas regras de segurança, né, de rede. Nem que for assim, cara, esse eu quero que esse servidor, esse aplicativo, esse que for que eu estiver fazendo, essa história de account, ela não acessa a internet. Perfeito. Você pode chegar e colocar isso dentro da regra. E também o Sentinel, que é o CM, que justamente é uma ferramenta que ele vai ajudar a fazer alguns processos de automação no caso de algum eventual ataque. Então, por exemplo, poxa, estamos sofrendo um ataque de DDoS. Claro, além de você justamente ter todas essas ferramentas que vão te notificar e vão abrir um ticket dentro do Gira, dentro do ServiceNow, que for a ferramenta que você estiver utilizando, ou simplesmente mandar um SMS, um e-mail para responsável de TI, só que também ele vai adicionalmente, ele vai poder tomar alguns tipos de ações que você já pode pré-programar para que ele possa fazer. Então, por exemplo, estamos sofrendo um ataque de DDoS, mas eu tenho um gateway já aplicado, então eu vou redirecionar todo o meu tráfego para uma outra porta, para um outro endereço IP, e tudo resolvido. Ou seja, meu cliente não vai perceber que a gente está tendo esse tipo de ataque e a gente vai conseguir depois mitigar esse problema posteriormente, sendo notificado, depois vem todas as questões de ações a partes que você pode fazer. Mas importante é não perder a entrega do seu serviço para o seu cliente. Vamos lá, os diferenciadores do Defender for Cloud, justamente a questão de ser uma plataforma, um serviço multi-cloud e híbrido. Então, justamente, você pode colocar agentes do Defender for Cloud em todo o seu ambiente Azure, em ambientes que não são Azure, então pode colocar numa Amazon, nas máquinas virtuais que sejam da Google, da Oracle, no seu ambiente VMware dentro on-premise, ou em algum outro lugar que vocês tiverem colocado. Então, se você consegue ter esse tipo de suporte. E aí, a questão, justamente, como eu falei, a questão a prevenção é justamente focado no código, ou seja, ele vai analisar os templates que você vai colocar. Por exemplo, você for uma empresa que também desenvolve softwares, ele vai analisar o código que você tem, vai analisar o teu GitHub, vai chegar e vai te dizer assim, cara, esse código aqui, ele pode gerar uma brecha, tipo, de repente, algum tipo de problema que ele pode gerar posteriormente devido aos conhecimentos que aí eles se alimentam por causa da inteligência artificial dentro do ambiente deles. Tipo, ele vai assim, olha, isso aqui a gente já provou que isso aqui pode gerar algum problema posterior. Então, recomendamos que você altere o código para fazer, sei lá, autenticação, algum tipo de coisa nesse estilo, da forma como está para este modelo. Ele sempre vai te sugerir uma nova opção. Né? E isso é uma coisa que eu costumo sempre dizer que é importantíssimo, que ele sugere, ele não manda, ele não... Lembrando sempre que é uma questão... É como se fosse um copilot, né? Tipo, então, aquilo. Ele é um copiloto, ele é um assistente, ele te mostra e te orienta, porém ele não toma atitude. Né? Quem tem que tomar atitude é você. Você é o piloto, você é o cara que manda, é a pessoa que realmente vai aceitar ou não o que ele está te dizendo. E é justamente a questão, a proteção do Full Life Cycle Protection, justamente a questão, ele vai te proteger tanto o teu ambiente cloud, como de outras clouds também, e o seu ambiente on-premise, ou seja, você também consegue ter isso também dentro do teu servidor. Posso colocar isso no meu notebook também? Também, então você pode colocar também dentro dos notebooks, dentro dos seus funcionários também, sem nenhum problema. E justamente a questão do Advanced Threat Protection, onde justamente ele vai chegar, ele vai analisar, e aí justamente eu diria, basicamente o que um antivírus convencional costuma fazer também. Ou seja, observe que ele tem várias outras etapas para finalmente, né, um dos detalhes é ser um antivírus também. Mas é aquela coisa do... Ele analisa toda a questão de ameaças que estão dentro do seu ambiente, dentro do que pode acontecer, e ele te avisa, por assim dizer, ele conversa com você a ponto de chegar e falar assim, olha, isso pode ser alguma coisa que você deveria ou não ter
responsabilidade, deveria não tomar uma ação com relação às ameaças que podem vir a acontecer. E entre as pequenas coisas, justamente são a questão do Advanced Threat Protection, que é basicamente que o antivírus, que normalmente outros fabricantes também conseguem entregar essa solução para vocês. Quais são as diferenças, né, do Defender for Cloud para vocês? Justamente a questão quais são os principais cargos que deveriam se preocupar com relação ao Defender for Cloud. O CIO, né, o Chief Information Security Officer, né, e justamente então ele analisa tudo que vem acontecendo, então é o cara responsável com que deveria ter toda essa questão de visualizar quais são os sinais que tem, dentro da parte de código, na parte de banco de dados, e na parte de não somente um terminal que de repente chegou e apareceu um análise, tipo assim, o Juan ele espetou um pendrive dentro do notebook dele, tipo assim, um pendrive que pode ser suspeito. Mas, tipo, não só isso, mas também com todas as questões a nível muito mais profundo, assim, você tem determinados tipos de vulnerabilidades com relação a código dentro do aplicativos que vocês têm possibilidades de vulnerabilidades em determinadas das questões com relação aos aplicativos que vocês têm, com relação ao CRM, aos bancos de dados que estão dentro, de repente, do aplicativo que você tem. Então, isso é uma coisa importante. Justamente o administrador de segurança, justamente ele consegue visualizar de uma forma muito mais simples questões de ataque de superfície, né, como eu vinha justamente comentando anteriormente. Então, ele consegue olhar e justamente aperfeiçoar a segurança dentro do ambiente que vocês têm, e é justamente a questão das operações de segurança, justamente ele, no caso, com outras ferramentas anexadas, como o Sentinel, por exemplo, ele consegue, no tempo que estiverem acontecendo algum tipo de ataque no ambiente de vocês conseguirem simplesmente chegar e ter já uma ferramenta que ele vai chegar e tomar uma atitude para justamente minimizar esse tipo de problemas ou mitigar dentro do possível o que vocês precisam fazer. Maravilha. Então vamos lá. Justamente questão da postura de segurança. Basicamente você tem, tanto dentro do Defender for Cloud, você tem a versão free, tá? Então, tipo assim, existem algumas funcionalidades que vocês conseguem ter, mesmo chegando, abrindo o portal do Azure, instalando o Defender for Cloud, vocês conseguem ter algumas visibilidades e algumas funcionalidades, mesmo na versão free, você já não precisa pagar necessariamente nada por isso. Então, justamente você vai ter, basicamente, o inventário dentro do que você tem, ou seja, o que você tem dentro da mente de vocês com relação a aplicativos, máquinas virtuais, como é que está a segurança deles. Né? Então, eu justamente vai chegar e falar assim, olha, essas máquinas que vocês criaram, vocês têm um nível de segurança X ou Y, e aí a gente vai trazer alguns tipos de recomendações. Tá? Então, vocês têm essas funcionalidades na parte do free. Então, a questão como é que você, como é que você está fazendo a exportação dos seus dados, se eles estão seguros ou não, se as suas storage accounts elas estão propícias para poderem chegar e fazer uma transferência de dados de uma forma segura ou não, simplesmente estão abertos, que justamente isso pode também, muitas vezes, te injetarem algum tipo de malware por meio das storage accounts. Pode parecer uma coisa meio tola, mas sim, pode acontecer, e às vezes acontece. E aí, quando você tem o CSPM, né, justamente a forma já paga, e aí você tem todas as funcionalidades do Free, porém, esse tem já o acesso, principalmente a colocar o escaneamento via agentless para outras clouds. Você consegue justamente fazer uma integração de dados e insights, justamente você consegue colocar e analisar a questão, como é que está a questão dos teus códigos, seja on-premise, seja dentro do Azure, seja dentro do DevOps. Ele consegue analisar e visualizar quais são os riscos de segurança por eles. A questão também
da priorização de qual que é o risco, ou seja, ele viu assim, olha, de tudo que a gente analisou como questão de riscos, de vulnerabilidades que você pode ter, olha, a gente prefere que você olhe primeiro para esses pontos de segurança, depois olha esse outro, depois olha esse outro. Então, tipo assim, mas ele vai chegar e vai começar a te trazer para uma questão de priorização baseada principalmente no que você trabalha, no que você vem é, trabalhando. Então, normalmente ele vai chegar a analisar, olha, esses servidores são os que vocês mais acessam, tipo, você tem um acesso muito forte dentro desse servidor, só que ele tem determinadas vulnerabilidades. Então, age em cima deste servidor. Bom, essas são as questões das priorizações que tem. Justamente a questão dos complexos de indústrias, né, de regulamentação. Então, por exemplo, assim, como eu falei, vou trabalhar com o mercado financeiro. Pô, eu preciso ter a PCI, eu preciso ter a ISO 27001. Então, tipo assim, pô, eu preciso ter. Então, é justamente você consegue chegar e trabalhar para que justamente, assim, olha, todas as minhas recomendações, todos os meus servidores, eles estão atendendo, nem que seja 95, 97% de todas as recomendações que a regulamentação pede. Questão de governança também, ele consegue gerir de uma forma meio que automática a questão de justamente como você consegue gerenciar suas máquinas? Se elas, de repente, elas estão com algum tipo de vulnerabilidade, mas você consegue fazer assim, não, vamos fazer essa, essa vulnerabilidade, ela vai ser resolvida com o próximo update que vai ser lançado ou já foi lançado, só que aí a gente precisa fazer a instalação dele daqui a 2 semanas, que é justamente a janela que a gente tem. Então, você tem essa questão de governança. E é justamente a questão de dataware, né, justamente a questão de dados que você tem ao redor de multi-clouds. Então, justamente como é que você gerencia os dados. Assim, tenho dados que estão aqui dentro do Azure, dados que estão na Oracle, dados que estão na Google, e aí justamente você consegue manter o gerenciamento das storage accounts de todos esses lugares também. Tá? Então, como é que estão sendo feito o tipo de acesso, se eles utilizam algum tipo de, de login por usuário, senha, o que for, mas eles conseguem ter esse tipo de funcionalidade e ele consegue, o Defender for Cloud, a analisar todos eles. Tá? Vamos lá para o próximo. Como eu falei, né, justamente ele já na funcionalidade do Free, né, a visibilidade, ele já consegue te mostrar o score de segurança de cada um desses pontos, de cada uma das redes, inclusive das clouds. Então, ele consegue já te analisar, mesmo na versão Free, do Azure, da AWS, do GCP, ele consegue analisar a questão, como estão a questão dos seus acessos, suas chaves, a questão dos computadores, né, máquinas virtuais, banco de dados, os dispositivos de IoT, se de repente eles estão devidamente seguros, estão transmitindo seus dados de uma forma por HTTPS, as redes que são também, acho que, a principal forma de invasão, os serviços de aplicativos e os containers. Já logo de cara, mesmo na versão free, você já consegue ter, pelo menos, já uma visibilidade daquilo do mínimo que você precisa ter dentro de segurança, seja dentro do Azure, seja dentro das outras nuvens. E o Defender for Cloud, já a postura, né, já na forma paga, você consegue justamente ver a questão do monitoramento continuado e ele consegue fazer um monitoramento muito mais já dedicado em cima daquilo que você tem dentro do seu ambiente multi-cloud, né, híbrido, seja lá como for. Também consegue justamente ele, como eu falei, a questão de analisar as vulnerabilidades, né, dentro dos seus bancos de dados. Então, o que pode ser exposto, o que não pode ser. Então, ele já vai chegar e vai te analisar e vai te mostrar a visibilidade, né, dentro do CIEM. Então, justamente, ele consegue mostrar para você, assim, olha, Juan, a gente tem analisado que você tem aqui usuários que, de repente, não deveriam estar com direito de administrador, né, que são usuários, sei lá, @gmail, qualquer coisa,
e eles estão como administradores do Data Subscription, e eles não deveriam ser. Ou, tipo assim, você tem que justificar por que eles têm que ser, mas isso acaba muitas vezes acontecendo. E aí, justamente, ele consegue também fazer algumas remediações de vulnerabilidades, ou, de repente, eu diria, algum desconcerto na parte das configurações de vulnerabilidade. Tipo assim, eu cheguei, eu criei a minha VM, porém eu abri, né, dentro da NSG para que usuários externos possam acessar determinada VNet, determinado tipo de IP, alguma coisa assim, e no qual ele vai chegar e vai assim, cara, isso não deveria ser feito. Isso deveria estar protegido de outra forma. Ou então, tipo assim, cara, coloca algum outro tipo de segurança, ou de camada de segurança em cima disso. Mas ele vai te trazer essas recomendações para que você justamente não tenha esse tipo de problemas. Mas ele vai te reportar, ele vai te trazer isso como uma recomendação. Então, justamente como funciona, principalmente a questão da postura de segurança com relação aos dados. Né? Então, você vai fazer um onboard, vai fazer a instalação do agente, seja dentro do Azure ou da nuvem que você estiver utilizando. Ele vai fazer o auto-discovery, ou seja, ele vai fazer uma análise interna de tudo que você tem lá dentro. Ele vai chegar e vai principalmente procurar onde você tem riscos que muitas vezes a gente não percebe que tem. Como eu falei, pequenos detalhes, pequenas regras que de repente a gente pode ignorar inicialmente, mas não deveria, e ele vai chegar e te trazer. E aí, justamente, ele vai chegar e te trazer o relatório dos riscos que você deve tratar. E aí, justamente, o que ele vai chegar e te dizer? E aí, justamente, é onde eu venho justamente a querer trabalhar com relação a não só a questão do Defender for Cloud, mas também até uma outra frente que a gente vem trabalhando dentro da Microsoft, chamada Missão 65. E é justamente a questão o mínimo de security score que você precisa ter dentro do teu ambiente Azure ou dentro do ambiente das coisas que você tem conectadas ao Azure é 65% de score. No caso aqui tem 41% de score. Eu vou mostrar o meu portal depois ao final. Então uma bagunça, tá muito mais abaixo do que isso, mas justamente a ideia eu fiz intencionalmente para mostrar e onde justamente aí vem justamente o pessoal aqui da Support para falar assim, olha, seu score ele é X, e a gente precisa fazer todas essas recomendações para que vocês justamente consigam subir seu score pelo menos para 65%, que é o mínimo que a Microsoft considera como recomendado para um ambiente ser seguro. Tá? Então, a gente nem chegou ao nível, justamente que a questão é falar assim, que a redução de riscos que é 85%, mas o mínimo para você considerar seguro é 65%. E aí, justamente a ideia é trazer esse tipo de informação, ou seja, mostrar para vocês, assim, cara, poxa, nosso score está 41%, a gente precisa, o que são as recomendações, o que a gente precisa fazer? E aí, justamente o time da Support vai chegar e falar assim, olha, analisando o teu ambiente, analisando as tuas prioridades, a gente precisa trabalhar no primeiro, nas workloads X, Y e Z, para justamente subir o nosso nível de score para 65%, que é o mínimo que se pede como um ambiente seguro, tá? Então, isso é uma das coisas que eu venho conversando bastante com Ezequiel, e é uma coisa que até peço para vocês também. Juan, mas eu não sei quanto custa o Defender for Cloud. Existe um trial de 30 dias, tá? Aliás, 60 dias. Vocês podem utilizar, testar, trazer essas informações para nós, Microsoft, para o time da Support, para que justamente vocês possam também ter esse tipo de informação, saber o quão, de repente, vulneráveis, né, vocês estão, e talvez vocês não sabiam. E a gente vai trazer esse tipo de informações baseada com todas a tecnologia que a gente tem, com toda a com toda a performance e a questões de regulamentações que nós temos, e você dizer, olha, você está realmente num score X, você precisa fazer determinadas recomendações para chegar ao score de 65%. Pelo menos, que a gente costuma dizer que é o recomendado.
Bom, aqui é justamente Defender for Cloud por 30 dias, mas eu tenho entendido que agora para esse ano, no de Fiscal Year 26, ele mudou para 60. Eu ainda vou confirmar, mas coloquemos pelo menos são 30 dias, mas eu acho que subiu para 60. Tá? Então, tipo, é uma coisa que eu preciso rever, né? Justamente mudança de ano fiscal agora, a gente está meio que ainda meio que perdido com relação às informações que realmente vem chegando. Mas justamente a questão ele vai analisar os seus serviços dentro do Azure, tá? E vai justamente verificar o que vocês têm dentro da parte do seu ambiente como infraestrutura, como plataforma, como serviço, vai analisar as recomendações que você tem utilizando o Arc também, ele vai analisar cada um dos seus servidores que estejam fora do Azure, então, tipo, seu ambiente on-premise, VMware, System Center, tipo, ele vai analisar também e vai te trazer uma recomendação com relação a cada uma dessas máquinas, né? E vai justamente te mostrar o que tem que ser feito. Vai ser basicamente um dashboard desta forma, ou seja, a postura de segurança. Então, justamente colocar o SQL, o banco de dados SQL, ele foi encontrado justamente questão de vulnerabilidades para serem resolvidas. Máquinas devem ter também foram encontrados alguns tipos de vulnerabilidades das máquinas virtuais. E assim sucessivamente ele vai te dando recomendações, vai te mostrar o nível de criticidade de cada um deles, e justamente você analisa e por assim dizer, você diz para o ambiente do Azure se isso realmente é verdade ou não. Muitas vezes acaba acontecendo do tipo assim, Juan, eu sei que isso é um risco que eu estou tomando, eu sei que isso é uma coisa que pode acontecer, porém, meu sistema, que é legado, ele só funciona dessa maneira. Então, eu preciso manter essa porta aberta, por assim dizer. Então, você pode colocar isso como um falso positivo. Tá? E aí, justamente, depois o Defender for Cloud não vai ficar mais te perturbando com relação a isso. Porém, ele vai te avisar num primeiro momento. Assim, olha, isso aqui realmente é um problema. Mas se você for assim, cara, se isso não funciona, então tipo, eu tenho que chegar e trabalhar com relação a isso. Justamente questão de regulamentação, né, principalmente questões de, né, certificações dentro das indústrias que de repente você precisa trabalhar, onde principalmente você vai ter aqui a questão com relação, como eu comentei, né, assim, Juan, eu trabalho é, com ambiente de bancos, né, pagamentos e tudo demais, tipo, com a Elo, com o que for. Então, assim, olha, então para isso, você precisa ter a PCI 303DS ou a PCI DSS. Mas você precisa ter uma delas. E alguma ISO, alguma coisa. Tá? Tipo, e aí, justamente, tipo assim, olha, para cada uma dessas certificações, para cada um dos serviços dentro da Microsoft, você tem justamente, temos todas as regulamentações. Então, aí você vai ter as recomendações para você se adequar dentro daquela regulamentação que você quer, dentro daquela regulamentação que você precisa ter. Então, seja o App Service, seja a parte do AI Services, automações, o que for. Tá? Então você consegue ter esse tipo de detalhes e ele vai te dizer quais são as recomendações que você precisa ter. A parte justamente do DevOps, como eu tinha comentado, ele vai olhar o Defender for Cloud, todos os seus arquivos e os arquivos do seu time que ele está criando dentro do ambiente de produção. Então, ele vai chegar a ver questões de códigos, dependências, a parte dos containers de imagens, que justamente é a partir dali que normalmente costuma vir alguns ataques, que a gente fica tudo aberto, e aí onde... Porque você, é só imagens, mas é aí onde o pessoal costuma injetar alguns tipos de ransomware, alguns tipos de ataques. Ele vai também olhar a questão do infraestrutura como um código, então ele vai olhar os seus templates dentro do ARM, por exemplo. Então ele vai falar assim, olha, Juan, esse template que você criou, ele está seguro, ele não está seguro. Por exemplo, a regra de NCG que você está utilizando, ela pode gerar alguma brecha. A forma de autenticação que você está utilizando, você não está utilizando da forma correta. Então ele vai chegar e vai te trazer todas as recomendações. Porém, você não precisa ficar só fixo no ARM, né? No Azure Template. Você pode também
trabalhado com Bicep, Terraform, CloudFormation e várias outras plataformas de produção, de desenvolvimento de infraestrutura, que ele vai chegar e vai entender, ele vai ler e vai trazer para você as recomendações, tá? Então, também, Code to Cloud, considerações também, Code to Cloud, ou seja, ele vai chegar e também dizer assim, olha, esse tipo de informação que você tem no teu ambiente on-premise, ele pode gerar alguma vulnerabilidade, isso está certo, está errado, ou não recomendado, não quer dizer que está errado. Mas, tipo assim, isso daqui é um código já obsoleto e pode gerar algum tipo de brecha. Né? E também ele consegue também integrar com os workflows, principalmente, por exemplo, utilizando o Azure DevOps, por exemplo, assim, então ele consegue fazer toda a integração já automatizada, ele vai conseguir utilizar a própria ferramenta para analisar todas as questões de como estão sendo feitos os códigos de cada um dos seus agentes que estão trabalhando dentro da equipe de desenvolvimento com vocês. É justamente a questão dos workloads que ele consegue chegar e trabalhar, ou seja, tem toda a parte de computação, então qualquer tipo de servidores, a parte de service layers, ele consegue analisar dentro do DNS se as suas chaves estão sendo bem configuradas, se de repente até mesmo os reendereçamentos eles também estão sendo bem configurados de uma forma correta. O layer, né, principalmente network layer, o resource management, os bancos de dados, veja que ele também e a parte de storage, ele não só olha para bancos de dados de SQL, mas também olha para bancos de dados não SQL, como MySQL, Postgre, Cosmos DB, máquinas dentro que são dentro da Amazon, então EKS, EC2, inclusive ele consegue fazer instalação do agente do Defender for Certified dentro de Amazon Linux for Amazon também, ele consegue fazer essa instalação. Parte de GCP também, então toda a parte de Google for Cloud também ele consegue fazer análise também dos clusters de computação, SQL NVM, os Kubernetes. Falta aqui complementar a parte de Oracle, né? Ele também consegue fazer análise dentro de todo o ambiente Oracle também e seu ambiente on-premise, Kubernetes, banco de dados em VMs e também servidores, seja ele VMware, seja ele System Center, seja no que estiver, mas ele consegue te entregar toda uma gama de suporte com relação aos servidores que você tem. Depois eu posso até passar a lista de todos os servidores que ele consegue atender, tá? Então, por exemplo, Defender for Cloud, eu consigo instalar ele em Windows Server 2008? Não, 2012 R2 para frente. Tá? Então, tem esses pequenos detalhes que a gente também posso chegar e passar para vocês. Justamente questão de servidores, né? A segurança que ele consegue entregar, ele faz toda justamente a descoberta dentro de VMs, ele faz a detecção e a desabilitação. Nem se for o caso, ele chega e fala assim, cara, tipo, essa máquina está sofrendo um ataque muito pesado em cima dele, tipo assim, qual a primeira solução? Desliga a máquina. Pode parecer meio grotesco, mas tipo assim, cara, melhor coisa do que de repente chegar a ter dados vazados. Então, desliga a máquina. Ela vai chegar e pode chegar a ter esse tipo de funcionalidades. Tá? E justamente a questão a proteção, justamente agentless cloud native, onde justamente a questão você consegue, não vai ter impacto, então não vai ter mais um aplicativo rodando dentro da tua VM. Então, muitas vezes, quando você tem ele, por exemplo, dentro de um Amazon mesmo, assim, ele vai analisar todo o teu ambiente Amazon. Ele não é necessariamente instalar um agente dentro de cada um dos teus servidores, mas ele vai analisar de uma forma macro. Ele vai olhar de uma forma macro. Defender Security, o Cyber Security, justamente você consegue ver toda a questão de compliance dentro do teu servidor, então ele consegue analisar o que você tem dentro do teu servidor, o que pode ser
arriscado dentro do servidor, falar assim, olha, esse servidor aqui, ele está rodando, sei lá, vamos colocar aqui um Google Chrome, né? E aí, justamente, esse Google Chrome, ele pode ser uma brecha para algum tipo de ataque. O usuário ele pode chegar e entrar em um site indevido, e clicar em um link que não deveria. Então, a gente não... Você pode chegar e bloquear, assim, olha, eu não quero o Google Chrome nos meus servidores. Tá? Então, você consegue ter esse tipo de informação. A questão de justamente ataque de superfície, como eu tinha comentado, você consegue redirecionar ou tomar algum tipo de ação para quando você tiver esse tipo de ataque de superfície. Então, tipo assim, estão tentando invadir, fazer um ataque de DDoS, alguma coisa nesse estilo. Tipo assim, então, eles conseguem fugir desse tema. Você consegue justamente trabalhar para que justamente ele possa tomar uma ação com outras ferramentas, como eu falei, como o Sentinel, né? Então, não necessariamente você precisa ter só o Defender, mas às vezes com outras ferramentas você consegue ter uma ação mais imediata. E aí, justamente, a questão do Security for Server, né? A questão por que ele é um líder na parte de Security for Server, do Security for Server. Justamente a questão de segurança que ele tem, justamente como eu vinha comentando, ele não é simplesmente um antivírus, ele tem toda uma camada, todo um processo de análise de riscos dentro do ambiente que você tem multi-cloud dentro dos seus servidores também. Então, ele tem também integração nativas para vários tipos de posturas de segurança, né? Não só para a questão do Defender for Cloud, mas até para questões de regulamentações. Aumentar a visibilidade, justamente ele conseguir fazer toda uma questão de inventário dentro dos seus dispositivos, dentro dos seus softwares, como eu falei, como posso chegar e falar assim, olha, eu não quero que meus servidores tenham determinado tipo de aplicativo. Toda a questão de coleções, né? Ele faz toda a parte de coleta de logs de segurança, questões de segurança de compliance e justamente a questão do escaneamento sem agente de uma forma automática. Então, inicialmente, ele começa a analisar, inicialmente, questão comportamental do servidor. Assim, teu servidor sempre, normalmente, ele acessa a banco de dados X, mas agora está acessando o banco de dados Y. Por quê? O que está acontecendo? Tipo, o que foi adicionado para esse servidor e agora começar a querer acionar o banco de dados Y? Então, tipo, ele vai chegar, vai analisar e te avisar por que de repente está tendo um comportamento anômalo. E aí, justamente, você vai ter todas as questões das tuas seus softwares, né, do inventariado. Então, vai chegar e falar assim, olha, temos determinado servidor que ele tem determinado tipo de aplicativo. Você pode chegar e falar assim, olha, eu quero que justamente você remova esses aplicativos ou não, você queira ou não que eles tem um padrão, assim, olha, todo servidor que seja de produção, ele não pode ter o aplicativo X ou Y ou Z. Assim como também o Defender for Cloud for Endpoint, né, para servidores, né, ele só tem um único tipo de agente, mas ele vai conseguir fazer todo o relatório para vocês, vai mostrar quais foram as modificações que você teve, nem que seja, por exemplo, um file server, onde arquivos a gente sabe que eles são modificados continuamente, mas vai mostrar para vocês quais foram os arquivos que foram alterados, por que foram alterados, quem foram que alteraram. Então, você vai ter esse tipo de relatório. A parte justamente do patching de sistema operacional, então, assim, olha, acabou de sair a atualização XPTO do Windows Server 2022 para os seus servidores. Você pode fazer a configuração para instalar a gente agora, ou normalmente, como sabe que muitas empresas eles chegam e falam assim, cara, eu não tenho hoje, dia 10h50 da manhã, horário disponível, mas quem sabe para o próximo final de semana eu consigo ter o espaço entre sábado e domingo à noite, eu tenho esse espaço disponível. Então você consegue ter esse tipo de gerenciamento. Gerenciamento também de vulnerabilidades, a parte de secret scanning,
Ele vai chegar e vai analisar como é que está a questão do teu escaneamento, e justamente ele vai te sugerir, principalmente, como você consegue enrijecer o teu sistema operacional, ou seja, vai te mostrar, olha, para você deixar teu ambiente mais seguro, sugerimos que você utilize determinadas regras de segurança, X, Y, Z, né, para justamente você não ter determinados tipos de vulnerabilidades. Então, ele vai te passar todo meio que um manualzinho, né, uma receita de bolo, como você deve fazer esse tipo de proteção. E assim como também como você consegue gerenciar todos os seus endpoints, ou seja, cada um dos seus notebooks, os seus servidores, aliás, computadores, celulares, como é que você consegue justamente fazer a melhor proteção para cada um deles. Justamente a questão do OS Patching, como eu vinha comentando, ele vai chegar e vai te mostrar como você deve fazer a questão do, das atualizações, né? Mostrar num único portal como você faz o deploy dos patching. Você pode justamente, e aí justamente eu recomendo utilizar também o Azure Arc, para que justamente vocês consigam chegar e fazer todas as atualizações que vocês precisam, né? E aí até atualizar, né? Tipo, você, a parte do agendar a atualização que vocês precisam ter. Aí vocês conseguem ter esse tipo de informação também. Isso também não serve só para Windows, tá? É para a gente estar aqui em Microsoft, mas também tem muita atualização que pode servir também para os servidores Linux também. E justamente a questão do speed scanning, justamente vocês conseguem ter a questão de riscos de movimentação lateral. Aí, assim, o que é movimentação lateral? É um cara que de repente chega, ele movimenta um arquivo, um grupo de arquivos de um servidor para o outro. Pode parecer meio inocente, meio tranquilo, mas dependendo do tipo de arquivos, eles não deveriam ter saído daquele servidor inicial. Então, justamente essa questão do movimentação lateral, ou muitas vezes até a questão de chaves, de algum tipo de acesso, de logins. Então, são movimentações que parecem tipos de coisas tranquilas, mas não deveriam ter acontecido. Mas acontecem. Aí justamente vem as possíveis falhas. A questão do JIT, né, para portas gerenciadas, então justamente você fala assim, olha, Juan, eu tenho um cliente que ele vai chegar e vai mexer no meu servidor, que justamente, sei lá, ele é compramos um RP novo, vamos dizer assim, um CRM novo. Só que ele vai fazer a instalação de forma remota. Eu preciso abrir a porta 3389 para ele acessar via RDP. E aí você pode chegar assim, olha, então eu quero justamente que ele acesse, né? Eu utilizo justamente o protocolo JIT, o Just in Time, para justamente assim, olha, ele vai acessar agora, às 11 horas da manhã, e ele vai perder o acesso às 4 horas da tarde. Tipo, ele tem que fazer o trampo dele nesse período. Então, justamente é para isso que justamente serve esse protocolo, para você justamente dizer assim, olha, eu vou utilizar este usuário, o usuário X, nesse horário e nada mais. Depois, se ele quiser tentar autenticar e logar nessa minha máquina novamente, ele não vai conseguir. Tá? Então, isso justamente é uma coisa que a gente consegue utilizar e é muito útil, principalmente para esse tipo de situações. Assim, cara, é um cara que vai instalar um aplicativo novo no meu servidor ou vai fazer algum tipo de manutenção e eu estou dando para ele somente acesso neste tempo. Então, faz parte, eu diria, é parte do RBAC e é importantíssimo a gente ter isso como vamos dizer, como livro de cabeceira, cara. Tipo assim, meu, você precisa ter isso aí com você, sempre, sempre, sempre. Advanced Detection and Response, né, para Defender for Cloud, então justamente você tem um painel de controle para as detecções do que vai acontecer, do que está acontecendo e de como você consegue reagir com relação a isso. A questão de justamente DNS e ataques à rede, que normalmente são as coisas mais comuns que costumam acontecer quando a gente tem um ambiente um pouco mais já grande. Sempre costuma ter um ataque de DDoS, sempre costuma ter um ataque de rede, uma vulnerabilidade que esse pessoal tenta querer achar uma brecha para
invadir nossos sistemas. E aí justamente é onde a gente precisa ter justamente esse tipo de do Defender for Cloud para te dar as recomendações para você justamente não sofrer esse tipo de problemas. E aí a questão do scan sem um agente, então justamente ele para não ficar pressionando e forçando o teu ambiente. Basicamente, a questão do painel de controle, como a gente tinha comentado, DNS Layer, a gente vai olhar toda a questão do DNS que você tem, uma questão de extrafiltração e tunelamento de DNS, ou seja, ele vai olhar que justamente você não esteja sendo... ele vai analisar justamente como está sendo feito a questão de tudo o domain name, né? Então, que você não tenha problemas. Ele vai chegar e falar assim, olha, poxa, eu sei que você tem um registro lá no GoDaddy, por exemplo, mas está utilizando ele aqui, então, tipo assim, utiliza determinado tipo de endereçamento, vai te dar esse tipo de recomendações, para que, de repente, você não tenha que utilizar terceiros que podem gerar problemas para você depois. Tá? E justamente questão de Network Layer Detections, como eu comentei, justamente ele vai chegar e vai olhar como é que você está a questão das comunicações, portas estão abertas ou não, questões de repente, talvez ataques de brute force via RDP, SSH ou SQL injections. Então, justamente, ele vai começar a analisar esse tipo de informação. Assim, olha, tem um usuário XPTO, tem um EP XPTO que está querendo fazer um brute force dentro da tua máquina virtual. E justamente a questão do agent malware, a detecção, justamente que ele faz toda a questão de análise e detecta algum tipo de malware que pode ter dentro da sua VM, principalmente na parte do file system, naquela parte principalmente que um antivírus convencional ele não pega. Então, justamente ele vai chegar e vai trabalhar em cima disso. E aí justamente questão, eu diria, que aí vem a parte do for endpoint que é um antivírus, né? Tipo, justamente ele não diferencia muito daquilo que já são os outros antivírus convencionais que vocês já conhecem, já trabalham, mas ele já tem tido muita evolução, tem tido muito trabalho em cima, várias empresas parceiras importantes como Norton, Symantec, Intel, já vem trabalhando em cima desse projeto do Defender for Endpoint dentro da Microsoft, tipo aquilo já se transformou agora tipo numa proteção bastante interessante, bastante confiável, principalmente. E justamente ele vai te colocando todos os relatórios, como eu comentava, tipo assim, dentro de um arquivo, dentro do teu portal, e ele vai chegar e te mostrar, assim, olha, ele detectou todos esses tipos de vulnerabilidades, e aí você pode chegar e colocar a questão, tipo assim, isso está certo, isso está errado, isso aqui é um falso positivo, e isso a gente colocando questões de comportamentos, vai analisar com a questão de comportamentais, investigações e como vem funcionando a questão dos teus dados nos últimos 6 meses. Então, por exemplo, assim, Juan, ele nunca acessou determinado tipo de site, ou nunca acessou determinado tipo de servidor de arquivos, tipo assim, o Juan ele é um cara de TI, por que ele está acessando os arquivos do RH? Vai chegar e vai avisar isso para o pessoal. Entendeu? Então, são coisas como essas que justamente é a questão do alertas comportamentais. E aí, justamente, a questão das integrações com o Defender for Cloud. Justamente, então, você consegue ter tanto seus servidores, quanto os seus terminais, quanto o seu ambiente cloud, seu ambiente multi-cloud, você consegue ter ele protegido. Você consegue justamente fazer a questão de proteção e regulamentações de acordo com a indústria que você estiver trabalhando. Então, tipo assim, eu sou uma empresa que vai trabalhar com um ambiente médico, então preciso ter algum determinado tipo de regulamentação com relação a meus tipos de arquivos, LGPD e tudo demais. Tipo assim, também eu preciso ter esse tipo de informação e preciso que meus servidores estejam adequados para isso.
Defender for Cloud ele vai te ajudar nesse tipo de informação também. Então, ele não é simplesmente só uma ferramenta de antivírus. Perfeito, é Aliás, nós justamente a já ideia. temos uma pergunta agora aqui também, Juan. Não sei se você quer responder agora ou depois. Tem disponibilidade de endpoint para Android? Aí, no caso do endpoint propriamente dito para Android, eu diria que não temos, porém você pode aí, no caso, utilizar o Intune, né, que aí já é uma outra solução também. Ele vai conversar com o Defender for Cloud, tá? Ele vai ter algumas funcionalidades que ele vai puxar do Android, desculpa, do Defender for Cloud. Porém, aí no caso, para Android, é sempre recomendado que você utilize o Intune. Então, e isso também é uma coisa bem bacana, né? Que você consegue utilizar várias ferramentas e elas vão se conversar. Ou seja, eu tenho o Defender for Cloud, né? O Defender for Server, for Endpoint, o que for, tipo assim, mas eu estou utilizando, ou meus funcionários eles utilizam Android. Assim, algum problema. E ainda mais assim, e ainda mais, é um celular Android do cliente. Ele pode usar? Sim, ele precisa instalar, claro, a parte lá do eu diria, toda a parte da do Intune, que faz a parte de gerenciamento da empresa, então ele vai dividir o seu celular em duas partes, a parte corporativa, a parte pessoal, mas sim, dá para você trabalhar assim, beleza? É justamente questão com relação à questão do comparações das features dentro do Defender for Server plano um e plano 2. Justamente a questão é justamente vocês conseguem analisar a questão da visibilidade que vocês têm, a questão do inventário de softwares. Aí, no caso do Defender plano um, no caso, ele tem por agente, o outro é agentless. A questão do ataque de superfícies e a questão de prevenção e resposta com relação a algum tipo de ataque. Então, você consegue justamente ver que no Defender Plan no 2 ele faz muita coisa através de agentless, ou seja, é uma coisa que ele vai olhar por cima, de uma forma superficial, ele não vai instalar nada dentro do teu servidor, porém ele vai chegar e vai conseguir manter todo um controle dentro do teu ambiente. Tá? Então, são algumas pequenas diferenças que você consegue ter. Né? O Azure Arc, né, justamente como eu comentava, tipo, o que eu acho interessante do Azure Arc é que você consegue utilizar todos os recursos da Microsoft, principalmente, junto com o ambiente de vocês. Então, basicamente, ele, junto com o Defender for Cloud, você consegue praticamente monitorar todo o teu ambiente Azure, todo o teu ambiente on-premise, todo o teu ambiente em outras nuvens, num único portal, como se fosse basicamente máquinas dentro do Azure, VMs dentro do Azure, workloads dentro do Azure, só que eles estão em outro lugar. Pode estar dentro do teu, numa outra nuvem, dentro da tua própria nuvem privada, né, dentro do teu servidor, do teu notebook, mas você consegue ter esse tipo de controle e aplicar todas as políticas que são necessárias para eles. Então, inclusive políticas de segurança. Então, isso que é uma coisa que eu acho que sempre é bastante importante a gente ter esse tipo de informação. A questão justamente de valores. O Defender for Cloud, for Server, plano um, $5 por mês, e o plano 2, $15 por mês. E aqui justamente as diferenças, né, de recursos, basicamente, que cada um te entrega e que de repente precise ou não de Azure Arc para você justamente ter esse tipo de extensibilidade com relação aos tipos de serviço. Mas são justamente questões de é, verificar como está a questão de compliances, de regulamentações com relação ao tipo de indústria que você está trabalhando, a questão de just-in-time, coisas nesse estilo você vai precisar com relação, talvez, vai precisar de Azure Arc. Tá? Mas aí, no caso, eu vou depois passar para a Fran, e aí justamente você consegue ter esse tipo de dados um pouquinho mais detalhados para vocês. Se for o caso, a gente consegue fazer uma outra reunião one-on-one para cada um de vocês.
Seus bancos de dados, justamente vocês têm bancos de dados que estão em riscos, e eu diria, para mim, é a principal fonte de risco que as pessoas vêm tendo hoje em dia. Tá? Então, justamente, quais são as principais fontes de ataque dentro de um banco de dados? Brute force, como eu falei, justamente é aquela coisa o desenvolvedor que chegou e criou o banco de dados, né, para implementar algum serviço dentro do cliente e colocou lá um usuário e senha baseado simplesmente no login do SQL. Não ele está tirando nenhum login do Windows, nem do Entra ID, nem de nada, só do SQL mesmo. E aí, tipo, é aí onde muitas vezes vem o problema. Que aí o cara consegue ter acesso a praticamente tudo, dependendo do grau de grau de abrangência que ele deixou para esse banco de dados. E que normalmente o cara simplesmente deixa como o cara ele é admin de tudo. Isso que é muitas vezes o grande problema. Como eu falei, aí vem a questão de SQL Injections Attack também, que é outro tipo de coisa muito comum, principalmente quando você tem um website mais antigo, um código mais antigo, e aí permite as injeções de SQL na hora que o cara vai fazer o login. Tá? Então, isso também é tipo de informação bastante complicada. As preocupações quando a gente está trabalhando com cloud, onde justamente vem a questão do upload de malware, né? Então, justamente você não tem nenhuma proteção, você não tem nenhum tipo de controle com relação ao teu login dentro da storage account. Então, o cara pode chegar e fazer um upload de algum malware, de algum tipo de arquivo que, que não deveria. A exfiltração de informação, ou seja, justamente o cara simplesmente ele chega, ele começa a varrer todo o teu storage account para ver o que você tem de útil ou não útil e ele começa a puxar planilhas Excel, arquivos do Word, PDFs, que for, mas ele começa a puxar. E aí muitas vezes também a questão do cara simplesmente consegue chegar e aí assim, o data corruption, que é ele utiliza ferramentas para justamente encriptar dados. É o conhecido ransomware. O cara simplesmente chega, ele entra, ele encripta todo o teu disco rígido, e aí na próxima vez que você vai fazer login, ele aparece lá aquela bendita mensagem você vai pegar pelo ransomware XPTO, tipo, pague tantos bitcoins ou você vai ficar aqui parado para sempre. Né? Justamente é uma coisa bem chata e só quem passou sabe o perrengue que é a gente passar por esse tipo de informação. Então, justamente, qual é o tipo de modelamento também para identificar sinais de vulnerabilidade? Então, justamente a questão acesso de tokens, justamente você começa a perceber que começa a ter muito acesso, muito é, alto a quantidade de acessos aos logins, às questões de tokens, movimentos laterais, como eu justamente comentei, assim, justamente o cara começa a puxar dados de um servidor para outro, de um computador para outro, justamente questões de parceiros, né, terceiros, que justamente costumam ter suas permissões, assim dizer, vazadas. Então, por exemplo, assim, como eu falei, eu tenho lá um parceiro que ele vai chegar e vai fazer entrega para mim de um CRM, de um RP, de um aplicativo novo, ou fazer a manutenção do repente do meu servidor, só que eu vou fazer de forma remota. Só que ele vazou o usuário e senha dele, por algum motivo. Não. E aí, justamente, costumo ter esse tipo de problemas. Então, quando eu não utilizo o JIT, o Just in Time, tipo assim, o cara, algum outro cara que não é nem da empresa, ele pode chegar a pegar esses dados, puxar e começar a querer entrar dentro do meu servidor. E assim, por assim, vai a questão, né? Pessoas que são mal intencionadas, que justamente são os insiders, que justamente comentei, assim, é um cara que era um ex-funcionário, tipo, ele chegou, só que simplesmente não tiraram ele
de acessos do banco de dados X ou Y, o que for. Então, são coisas justamente que são possíveis brechas que a gente consegue ter dentro da forma comportamental para que eles possam ter esse tipo de brechas de informação. E aí, justamente, uma coisa mas são coisas que justamente o Defender for Cloud ele consegue prever, ele consegue detectar, ele consegue te avisar, para assim, olha, o usuário XPTO que ele já não estava acessando o servidor dele, o computador dele, o terminal dele há X tempo, mas agora ele está detectando e está querendo entrar dentro do file server. Por quê? Certo. E aí, justamente, questão justamente como é que justamente o usuário ele costuma utilizar a storage account, que eu falo assim, parece uma coisa totalmente inofensiva, mas o pessoal usa a storage account para ficar monitorando o ambiente e muitas vezes aí começa a injetar tipos de informações, tipos de arquivos que não deveriam ter. Então, o usuário ele utiliza um aplicativo, ele justamente faz a parte injeta um malware, e justamente esses malware começa a fazer um escaneamento dos arquivos que você tem dentro da sua storage account. Então, acho que provavelmente é um file server, alguma coisa assim, então ele começa a analisar, começa a olhar, começa a muitas vezes até fazer esse tipo de alterações nos seus arquivos, mas que a gente não percebe. Mas o Defender for Cloud ele consegue perceber, ele vai te avisar e muitas vezes ele já vai chegar e tomar alguma ação com relação a isso. Assim, cara, esse agente aqui, esse arquivo aqui, ele não deveria estar, porque justamente ele está detectando, ele parece ser um arquivo malicioso que ele quer fazer alguma coisa errada dentro do nosso ambiente. Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria comentar com vocês sobre as funcionalidades do Defender for Cloud, do que ele pode fazer, do que ele entrega para a gente e ver que justamente não é somente um antivírus, mas ele é toda uma plataforma, ele é todo um componente que ele vai utilizar para monitorar tanto o teu ambiente Azure, teu ambiente on-premise, teu ambiente de outras nuvens, inclusive. Assim, tudo isso você vai conseguir gerenciar de um único portal. Bom, então queria só passar um recado aqui, reforçando aquilo que você já comentou, te agradecendo, inclusive, mais uma vez. Pode falar, Juan, desculpa. Não, pode Ah, tá. falar. Tá bom. Eu queria só comentar que quem quiser experimentar, né, então o Microsoft Defender for Cloud gratuitamente, deixa aqui o teu contato no chat, tá? Que nós vamos ajudar a ativar, inclusive, o trial de 30 dias aí, e dar os primeiros passos, né? Ajudar vocês a darem esses primeiros passos com segurança na nuvem, tá? Bom, então, assim, nós temos uma pergunta aqui também, Juan, deixa eu já te comentar. O Defender for Cloud possui alguma integração com o firewall de Azure? Se sim, quais? Você pode nos explicar, por favor? Basicamente, as integrações que ele possui, principalmente se referem à questão a, as NSGs que são relativas às VNets. Tá? Então, justamente, ele consegue chegar e ter esse tipo de integração, sim. Tá? Então, ele consegue trabalhar com tantas as políticas que são inerentes do próprio Defender for Cloud e também com aquelas que são do firewall do Azure. Tá? Então, aí o que sim é importante tomar em consideração é com relação à questão da herança das regras, ou seja, qual que ela vai impor primeiro. Né? Se vai ser realmente as regras do firewall ou as regras do Defender for Cloud. Então, isso a gente é uma coisa que você precisa tomar cuidado com relação a isso. Mas sim, ele faz a integração, sim, ele analisa todas as regras que você tem dentro do teu firewall dentro do Azure e aí ele vai trabalhar com relação principalmente as NSGs dentro das VNets. Acho que espero ter respondido. Obrigada, Juan. Bom, então, pessoal, chegamos ao final do nosso webinar. Não temos mais nenhuma pergunta aqui, mas se você quiser, enfim, depois
tirar mais algumas dúvidas, pedir esclarecimentos sobre o assunto, né, que nós comentamos aqui hoje, e até mesmo solicitar o trial que eu comentei com vocês, podem acessar o QR Code que está na tela, tá? Ou através do WhatsApp também, e a nossa equipe estará à disposição. Eu agradeço mais uma vez, Juan, pela oportunidade de você estar aqui conosco. Obrigada por todo o conteúdo, por essa aula maravilhosa que você nos deu hoje aqui nessa manhã. E Eu que agradeço. Imagina, é nós que agradecemos. E agradeço a todos também. E ficamos à disposição, caso queiram também nos seguir ali nas redes sociais. Eu deixei um link aqui no chat para vocês acompanharem os próximos webinars. Então é isso, uma boa tarde a todos. Até breve, um forte abraço. Valeu, pessoal. Um grande abraço.